Quando eu falo projeto, eu quero que vocês imaginem o seguinte: o projeto total da tua empresa. O projeto completo de onde tu está inserido. Porque não é só o projeto do equipamento que gera falha. É o projeto, às vezes, da linha inteira. É o projeto, às vezes, de como acontece a transição entre uma máquina e outra. Então, tu olha a fábrica como um todo. Às vezes, né, falhas de projeto estão ligadas pela forma que a fábrica foi construída, né, pela sua interação, pelo projeto mesmo da fábrica. E isso pode gerar falha. Entrando mais para dentro disso, o projeto da máquina que tu está utilizando. Então, aquela máquina ela não é adequada para aquele ambiente onde tu está utilizando. E isso gera falha. O Fernando mesmo que está aí. Boa noite, Fernando. Aquele caminhão que tu comprou, ele não tem a robustez necessária para operar com aquele nível sei lá, de peso, né? Ou algo do gênero, e isso gera falha. Então, é no projeto, quando tu pensa, bom, eu vou usar esses ativos distribuídos dessa forma para fazer isso. E isso é fonte de erro. Então, eu já vivi situações onde tinha uma máquina e eu tinha lá 300 nada, né? Mais ou menos umas 20, umas 52 falhas por ano, né? Sempre no mesmo conjunto dentro da máquina. E aquilo era um problema de projeto. Não era falta de manutenção. Tu poderia diminuir a frequência das manutenções preventivas, tu não ia evitar que aquilo falhasse. Então, aqueles componentes, né, daquele equipamento, eles não conseguiam aguentar um período produtivo da empresa. Aí, mas o que é um período produtivo da empresa? É um período que a empresa estabelece que vai operar. Se ela vai operar, sei lá, 8 meses no ano e vai parar para fazer parada de manutenção 2 meses e vai ter um tempo de ociosidade de mais 2 meses, não sei, mas ela não aguenta isso. Né? Isso eu estou olhando assim, o período produtivo anual. Mas a gente pode ter um período produtivo. O período produtivo anual pode ser a soma de períodos produtivos menores. Então, a gente tem uma encomenda de gerar tantos megawatts. Vai lá, trabalha, gera os megawatts, etc. E quando o pessoal vai tentando buscar, né? Então, a gente tem que entregar essa demanda, a gente tem que pegar... Então, tu vai fatorando, né? Para te conseguir medir até a produtividade das tuas máquinas, etc. Claro, tem diferenças de tipo de empresa para tipo de empresa. Não quero me deter muito nisso, mas para a gente entender que tem um período produtivo e o equipamento não aguenta. Para dar um exemplo mais fácil, tu tem um carro, tu quer ir daqui a Porto Alegre, é 300 quilômetros, o carro não aguenta ir daqui a Porto Alegre. Aí tu quer ir e voltar, isso aqui eu uso, né? Tu como cliente do carro, tu quer que ele vá e volte, ele não vai, ele só vai. E algum componente dele não aguenta. Então, o projeto não está adequado para o uso. E isso é um problema de projeto, que a gente chama de nível de resistência. Ele não resiste. Só que, nesse primeiro ponto, a coisa está muito geral. Assim. A gente pode entrar na questão do projeto, e aí falando de fábricas, etc., né, de unidades, né, produtivas, unidades de produção. As falhas podem estar na concepção do projeto, que nem eu falei. As falhas podem estar no material utilizado. As falhas podem estar na maneira que foi fabricado. As falhas podem estar na maneira que foi montado. Compreende? Então, a maneira que foi montada a máquina, quando ela começa a operar, gera falha. É um problema de montagem. Às vezes é um problema de fabricação. Às vezes é um problema de material. Às vezes é um problema da própria concepção da coisa, que foi o que eu mostrei no começo, né? Que eu discorri no começo. Então, quando tu pensa assim, e eu expliquei muito isso numa aula a respeito de mitigação de manutenções corretivas, mitigação no sentido de diminuir manutenções corretivas, onde quando tu olha para a tua planta, tu como gestor de ativos, de pessoas, tu sempre vai estar gerindo o negócio de pessoas ou só pessoas, mas eu estou pensando no cara que está gerindo o setor de manutenção.
tu tem que pensar que de onde vêm minhas falhas. Porque às vezes sabendo de onde elas vêm, tu consegue eliminar. Às vezes tu não vai saber de onde elas vêm e mesmo assim tu consegue eliminar. Então, se tu tem um problema que tu entende que é a resistência, o equipamento ele não resiste, né? Porque no próprio projeto dele ele não foi pensado para esse tipo de uso, porque isso acontece. Tu tem uma fábrica antiga aí, sei lá, preparada para produzir X peças, e ela está produzindo mais do que isso. Ela teve alguns retrofits, ela teve alguns revamps, ela teve uns aumentos, uma repotencialização, etc., e algo não está aguentando. Então isso pode acontecer. Só que tu chegou na fábrica agora, ela tem 20 anos, tu nem sabe que isso aconteceu. Mas no momento que tu identifica isso, tu pode aumentar a robustez da máquina e tu consegue resolver o problema. Então, eu já resolvi vários problemas fazendo isso. Então, eu me lembro que numa aula dessas, um dos seguidores aí do canal, né, do clube, então, que está sempre nas lives e nas aulas, agora ele tem frequentado um pouco, ele perguntou, bom, a gente pegou um eixo de tal equipamento, o eixo fazia com alguma frequência manutenção preditiva naquele eixo, através de ultrassom, então o eixo não tinha trinca nenhuma, não tinha problema nenhum. Quando iniciou a operação da fábrica, começou a rodar, quebrou o eixo. Aí é de matar, né? E aí, bom, análise de falha para lá, para cá, tá lá. Eu falei para ele, a maneira de resolver isso é botar um eixo maior. Acabou, deu. Fica tentando descobrir por quê, que a gente fica fazendo inspeção. Não, cara. Deixa mais robusto, acabou o problema. E aí tu vai dizer, pô, mas isso aí não é uma maneira correta de resolver os problemas. Não existe maneira correta de resolver os problemas. Existe resolver o problema. E aí ela pode estourar outra coisa, mas pode ser que não também. Então existem vários meios de ação, mas tu tem que agir. Né? Então, talvez aquele eixo não está adequado para aquele tipo de operação e ele já vinha fadigando, né? Mesmo não tendo sido identificado. Ou talvez tenha sido um erro operacional, que é o que eu entro agora. Porque, além das falhas de projeto, que é essa gama bem robusta que eu expliquei, né, que pode ser falha em material, falha na concepção do projeto, falha no material utilizado, falha na maneira que foi fabricado, falha na maneira que foi montado, falha na maneira que foi comissionado e startado também, eu não falei, mas pode ser também, né, dependendo do tipo de ativos, pode acontecer.